Oi, turma do livro Perturbações Espirituais, de Valdo Franco, Manuel Filomeno Miranda, capítulo 16, os desafios e as soluções. Na parte 2, todo dia foi dedicado à renovação da psicosfera ambiental, o que diminuiu o impacto do escuso acontecimento. Embora as marcas morais pesadas que ficariam por algum tempo, não faltaram pessoas gentis que ignoravam a situação deplorável da instituição, oferecendo-se para auxiliar de alguma forma as crianças internadas. Os benfeitores inspiraram aqueles portadores de melhores propósitos a que se vinculassem em pequenas ações, oferecendo-se para receber uma ou mais crianças no fim de semana, retirando-as do recinto e levando-as ao seu lar como prêmio pela conduta, pelos estudos, pelas necessidades. Alguns servidores já desencantados sentiram o impacto e de alguma forma despertaram para a responsabilidade de contribuir com mais respeito e interesse, pois que para tanto eram remunerados e ademais os sentimentos vigentes lhes reprochavam na consciência, agora desperta pela indiferença e revolta com que trabalhavam. Quando o mal cresce é porque encontra campo propiciatório, não se podendo acusar os outros, sem aquela parcela da própria responsabilidade. Ao entardecer, após a última refeição, embora o reboliço que movimentou o ambiente durante todo o dia, algumas entidades infelizes haviam sido recambiadas para outros lugares. Funcionários negligentes alertaram-se e a jovem dedicada foi cercada de carinho, proposta para a administradora provisória, enquanto se tomavam providências novas em razão da demissão automática daquela que raramente lá comparecia. Encerrando o nosso labor, quando a noite desceu, suavemente Dr. Bezerra reuniu-nos sob uma árvore frondosa e orou, muito emocionado, agradecendo a Jesus as suas bênçãos e proteção, ao mesmo tempo em que suplicou apoio para aquele lar que iria tomar forma de reduto familiar e não mais de presídio, onde se atiravam as vítimas da sociedade e as abandonavam. Ante o brilho das estrelas, retornamos à nossa sede, onde nos aguardavam atividades mais complexas, pois que fomos informados de que se preparava uma invasão das forças do mal para aquela noite. Demos-nos conta de que um mês havia transcorrido desde que chegáramos àquela nobre sociedade para o labor de cristianização dos membros que se haviam desviado da trilha do Evangelho, seduzidos pelas vãs imposições mundanas. Inúmeras outras atividades haviam nos chamado a atenção, fora das que vimos relatando, todas vinculadas ao programa de cristianização das criaturas humanas e de devotamento aos valores éticos propostos pelo Espiritismo. Não raro após o entusiasmo inicial que toma conta do candidato em qualquer área de idealismo, ocorreu uma diminuição da chama vigorosa da alegria e não poucos se sentem desestimulados, tornam-se críticos amargos, tomam conhecimento da realidade que esmaece os sonhos e as fantasias ou abandonam. De igual maneira, descuidam-se dos objetivos essenciais, permanecem na superfície da proposta inicial, procurando desvios que atendam aos interesses imediatos, diversões que sirvam de complemento ao trabalho. É nesse período que a vigilância decresce e surgem as influências perturbadoras, tanto no mais além como na convivência fraternal. O que antes era jovialidade e encantamento, agora são rotina e desmotivação, mesclando os compromissos assumidos com os novos comportamentos. Desse modo, as infiltrações perigosas haviam penetrado, envenenando as instituições espíritas, que passaram a permitir-se assimilações perigosas com a introdução de métodos exóticos, de teorias fantasiosas, de propostas sem bases doutrinárias, algumas chegando ao absurdo de acreditar que a codificação kardeciana e o pensamento cristão já se encontram ultrapassados por novas conquistas do conhecimento, mais portadoras de leviandades que de respeito aos elevados deveres da fé raciocinada. Isso daqui é um perigo. O cumprimento do programa espírita exige seriedade e vivência austeras, porque constitui o compromisso que resulta do conhecimento da realidade do espírito e suas implicações à existência corporal. Nesse caso, os espíritos que se propunham a dificultar a obra evangélica entre as criaturas trabalhavam
os pontos morais vulneráveis dos adeptos mais frágeis ou mais presunçosos para desviá-los das diretrizes básicas, gerando fanatismos nos ou comodidade nos outros. Ante esse comportamento, não nos eram poupados esforços em visitas a umas e outras sociedades, promovendo reuniões com os mentores desencarnados e os trabalhadores sinceros, tomando providências para que se voltasse à simplicidade inicial, conforme se encontra, eu não sei falar essa palavra, exarada ou exarada, não sei, não conheço essa palavra, no Pentateuco Kardeciano e no Evangelho de Jesus. Todo o nosso empenho consiste em trazer de volta a vivência do modelo e guia da humanidade, a fim de que se instaure na Terra quanto antes o reino dos céus por ele proposto e vivido. Sempre nos reportamos em nossas narrativas, na presente obra, aos labores mais significativos e que possam ser úteis aos sinceros estudiosos do Espiritismo, especialmente aqueles que se dedicam à sua vivência sem apêndices nem bengalas psicológicas desnecessárias. O Espiritismo é uma âncora de segurança para a barca da fé, na imortalidade, e fora dela são bem pouco seguros os instrumentos reveladores da continuidade da vida após o túmulo, pois que é, sem dúvida, o consolador que Jesus prometeu. Vou parar por aqui. Gente, isso aqui é uma coisa muito séria, até porque eu vivenciei há pouco tempo situações bem semelhantes a essa aqui numa casa espírita. O que acontece? Pessoas são seres em desenvolvimento, espíritos atrasados, que estão encarnados. Nós não somos carne, estamos na carne. Somos espíritos errantes, que já passamos por uma série de encarnações. Já perdemos na conta. Para vocês terem uma ideia, quando se faz um tratamento de apometria, por exemplo, eu sei muito pouco a respeito, mas o pouco que eu sei, você faz uma limpeza em pelo menos 7 encarnações que o espírito passou, num tratamento de apometria. Vai lá tentar fazer limpeza no seu perispírito, cavar e tirar o excesso. Nesse tratamento você vai encontrar alguns espíritos já de outras encarnações que te acompanham, seja por raiva, ou seja por carinho, por amor, mas você vai encontrar semelhantes a você, afins, de acordo com o seu grau de evolução, seres que caminham com você, não só dessa encarnação, mas de outras. Você vai encontrar situações mal resolvidas num tratamento de apometria, que é um tratamento alternativo, não é kardeciano, não é espírita, ele é alternativo, um tratamento espiritualista, vamos dizer assim. Então, todos que vão caminhando para o lado espiritualista, ele acha que o espírita é ultrapassado. Porque ele vai encontrando portas, ele vai encontrando situações, ações diferentes do espírita e que eles acham que faz mais efeito do que o espírita. O espírita geralmente é o quê? Você vai numa casa espírita, você começa pelo salão, conversando na recepção. Oi, é minha primeira vez, seja muito bem-vindo. Quem é da casa vai te atender, vai te acolher, vai dizer para você se você quer conversar, se você tem alguma situação para expor. Vai ter uma pessoa que estudou na casa ou que estudou fora da casa, mas que tem condições de te abraçar fraternalmente. Essa pessoa vai te atender, ouvir você. Então, você vai lá, eu separei do meu marido, eu tô triste, eu quero ele de volta e a minha vida tá perdendo sentido. Geralmente a gente vai pela dor, né? Uma situação muito comum, casais brigarem, a mulher ou o homem parar na casa espírita e pedir socorro, porque ele quer retomar o seu relacionamento, mas não encontra formas para isso. Lá ninguém vai falar para você, mata uma galinha, acende uma vela que vai dar tudo certo. Por quê? Porque nós não temos rituais. Isso seria do lado lá das religiões espiritualistas, que fazem ofertas. Nós não fazemos ofertas a ninguém. A única coisa que a pessoa vai te falar, né, por ser espírita, meu amigo, vai lá, assiste a palestra, procura ouvir com atenção, procura você
entender o que o palestrante tem para dizer. Sempre tem alguma boa palavra que vai te incentivar, que vai te motivar. Se você gostar, se você desejar, não é obrigado, você entra na câmara de passe, você toma um passe, você vai se sentir um pouco mais aliviado, é como se fosse tomar um banho, você vai se sentir mais limpo, mais confortável, vai melhorar as suas ideias, e aí sim, você vai voltar para casa já tendo algumas intuições, porque lá na hora do passe, se você estiver mal acompanhado, devido, né, às suas preocupações, os seus problemas, geralmente a gente acaba ficando mal acompanhado com uma espiritualidade um pouco mais carregada, que eles se aproveitam dessas vibrações, né, para ficar do teu lado. Então lá na câmara de passe a gente procura conversar com essa espiritualidade, eles vão te deixar um pouquinho de lado, você vai voltar para casa mais aliviado, seus pensamentos vão começar a ficar um pouco melhor e você vai achar a solução do seu problema. Então, o espírito ele vai direcionar você a você encontrar a solução do seu problema. Ninguém vai solucionar para você. E quando acontece de o espiritualista ver esse tipo de situação, ele é aquele cara que ele é curioso, o espiritualista. Então, ele vai procurar outras situações, outras ações, que só isso para ele não basta. Ele é um pouco mais materialista, então ele precisa pegar, ele precisa ver para poder acreditar. O espírita não precisa pegar nada, não precisa ver nada, tanto é que nas casas espíritas vocês não vão encontrar imagens de Jesus, de Maria, seja de quem for, é muito difícil uma casa espírita ter uma imagem, porque não que seja proibido, mas nós não adoramos imagem. Algumas casas ainda têm imagens por uma questão assim de quem vai procurar a casa espírita precisa de uma imagem, precisa de uma referência para fazer uma oração. Então, é devido ao grau que tá aquelas pessoas em respeito a essas que tanto ainda precisam de uma imagem para se identificar, se religar, né? Então, as casas, algumas poucas, ainda mantêm imagens, mas grande parte já foi orientado para nós várias vezes que não tem essa necessidade. Na minha casa, eu tenho Francisco de Assis, como eu já falei em outros vídeos, e em todos os cômodos da minha casa. Não fico ajoelhada, não acendo vela, não fico suplicando nada a ele, mas nem que seja em forma de figurinha, em forma de uma estátua, de um quebra-cabeça, eu gosto. Eu me sinto bem vendo a figura do Francisco de Assis. Cada vez que meu pensamento começa a dar aquela baixada, né, a vibração, eu bato o olho naquela foto ali, eu falo, não, mas Francisco de Assis não agiria dessa forma. Então, quer dizer, é como se ele estivesse nos cantos da minha casa, não naquelas imagens, mas é uma referência, como eu tenho foto do meu filho, do meu marido, então é para matar a saudade, é para lembrar, né, mas não para adorar a imagem não. Os espíritas, quando vêm na minha casa, falam, Patrícia, não é necessário nada disso, eu explico, falo, não é que eu tenho isso daqui para adorar, eu tenho como uma referência, um puxão de orelha. Cada cômodo da casa eu dou uma olhada assim e falo, ele não faria isso, então ele faria isso, então o que ele faria? É uma referência, é um ponto de referência para mim. Mas espírita mesmo não tem ponto de referência através de imagem, até porque nós não sabemos como são essas pessoas de fato. Nós sabemos como os outros retratam, mas nós não estávamos lá e se estávamos não lembramos. Então, é como você pegar isso daqui, né, uma garrafinha e falar, isso daqui é o meu ponto de referência, né, e aí isso daqui me traz sorte, né. Se você fizer isso, né, ter fotos, imagens, como se fosse como é que a gente fala aquele negócio de pé de coelho lá, mangalô, eu não sei o nome dessas coisas assim, mas é como se aquilo tivesse sorte, não, aí também não, tá errado. Então, eu me justifico da seguinte forma, vendo imagem, é como se eu falasse assim, aquilo ali é um freio para mim, é uma referência boa, eu só lembro de histórias boas do Francisco de Assis, e ao mesmo tempo, é como se quando eu estivesse escorregando no quiabo, eu olho para aquela imagem e falo, opa, não posso. Porque eu tenho que seguir ele, eu quero seguir ele, a humildade dele, a simplicidade dele, a caridade que ele praticava, é assim que tem que ser. Mas na casa espírita isso não tem. Quando tem imagem, como eu estou justificando, é justamente em respeito àqueles que estão iniciando, né, que precisam de uma referência. Para aqueles que já não precisam mais, a gente sabe que Jesus, Maria, Francisco de Assis e tantos outros, estão aqui. Não estão no externo. É como as pessoas que já passaram pela nossa vida. Eu tenho foto do meu pai, do meu marido,
gosto de olhar para as fotos, né? Outro dia eu passei um recado para o meu filho pelo Face, coloquei lá, um dia eu vou ser só foto, vídeo e texto. Um dia, quando não estiver mais aqui, ele só vai lembrar de mim através de foto, vídeo e texto. Então, são formas que a gente tem de estar lembrando, mas não de cultuando. Cultuar, não. Na casa espírita não tem. Aí o espiritualista, ele acha que isso é muito pouco. Aí a rinite tá atacada por causa desse frio, gente. Aí começa a coçar o nariz, a gente fala coça. Bom, enfim, desculpa. Aí o que acontece? O espiritualista tá errado de querer algo a mais? Não, não tá errado. O errado tá quando ele acha que o espírita tá ficando ultrapassado. Aí tá errado. O espírita é o consolador prometido. O espírita é aquele que está seguindo as instruções dos espíritos, não é do Kardec. Quando a gente fala kardeciano, quando a gente fala espírita kardecista, são nomes que nós damos que acaba ficando até perigoso. Porque quem é de fora fala assim, você não segue Jesus, você segue Kardec. Você é do mundo, né? Então, eu não gosto de conversar com pessoas que já se identificam assim, eu sou cristã. Eu já fico com o pé atrás, não é que eu não gosto, eu fico com o pé atrás. Porque a pessoa, quando ela se identifica, eu sou cristã, muitas das vezes é por soberbo. É aquela coisa assim de querer humilhar o outro que não é da mesma religião que ela. E cristão não é religião. Cristão é qualquer um que siga Cristo. Se alguém não sabe, agora está sabendo, entendeu? Cristão somos todos nós, que procuramos ler, estudar, entender a forma que Cristo agia, as suas parábolas, as suas histórias, a sua vivência, os seus exemplos, e nós tentamos seguir Cristo, nós não seguimos. Querer demais, falar assim, eu sigo Cristo, segue nada. Agora há pouco mesmo eu fiz uma leitura lá do Pão Nosso, onde diz o quê? Que Cristo estava lá na cruz e começaram a falar para ele, ué, você não é o Todo-Poderoso? Desce daí, você não é o rei? Então desce, você não é capaz? Você não é o filho do homem? Então desce, começaram a provocar Jesus lá na cruz. E Jesus, naquela benevolência toda, naquela bondade toda, naquela obediência ao Pai até não querer mais, ele ainda olhou para aquele povo todo e falou, ai, perdoa, Pai, por favor, perdoa esse povo que não sabe o que fala e o que faz. Nós seguimos Cristo? Nós estamos longe, muito, muito longe de seguir Cristo. Nós tentamos. Tentar é uma coisa, seguir é outra. Então, quando uma pessoa bate no peito e fala, eu sou cristã, eu fico com o pé atrás, porque eu falo assim, essa pessoa ela está querendo me colocar para baixo, porque o entendimento dela é que o kardecista, o espírita, segue Kardec. Nós não seguimos Kardec. Nós seguimos as instruções dos espíritos amando de Jesus. Nós somos a terceira revelação. Então, não somos melhores do que ninguém, não queremos ser, a gente quer ser melhor para nós mesmos. Nós queremos a nossa reforma íntima, nós queremos diminuir as nossas reencarnações. Porque cada vez que a gente vem e faz besteira, a gente sabe que tem que voltar e desfazer o mal feito. Então, na casa espírita, nós trabalhamos muito a moral de Cristo. Então, nós somos cristãos, porque nós tentamos seguir Cristo. Assim como o evangélico, o católico, também tenta seguir Cristo. Mas ninguém é cristão 100%. Ninguém segue Cristo. Nós tentamos seguir. E a tentativa, ela gera falhas e frustrações, porque, que nem Pedro, né? Eu tô tentando, Senhor, eu tô querendo, Senhor, mas não dá certo, Senhor. O que acontece? Que no dia que eu falo que eu vou acertar, eu erro mais ainda. Esse é o verdadeiro cristão, é o que tenta e dá errado, e ele tá tudo certo, depois ele vai lá e tenta de novo. Então, o espírita, ele é o cara que, não é que ele vai ser sério o tempo todo, carrancudo, não, nós temos bom humor, nós podemos brincar à vontade, nós podemos fazer tudo, mas nem tudo convém. O espiritualista, não satisfeito, né, com as ideias mais simples, mais focadas, mais humildes talvez, ele acaba incrementando, buscando outras formas, e outras formas dentro
pode ver que todas as casas espiritualistas, elas acabam indo para obras do Allan Kardec. Hoje em dia tá cheio de casa espiritualista estudando as obras básicas do Allan Kardec, que são as obras ditadas pelos espíritos. Antigamente não, era só ritual e acabou. A gente pegava assim, principalmente pelos povos da África, que iniciaram o candomblé, umbanda, trouxeram para o Brasil. No Brasil iniciou lá na região nordeste, veio descendo até a região sudeste. Então a gente vai percebendo que está crescendo o espiritualismo? Sim, os rituais estão crescendo, mas estão crescendo focados em tratamentos alternativos e com a base dos livros codificados por Allan Kardec. Então vocês vão encontrar muitas casas espiritualistas. Vocês não vão encontrar a casa... Para você encontrar uma casa espírita, você tem que ir lá na recepção, você tem que passar por alguém da casa e perguntar, e aí, como é que funciona essa casa? Ela é espírita ou ela é espiritualista? Porque tem muitas que têm a fachada espírita, tem palestras espíritas, mas elas trabalham com uma série de tratamento alternativo. Isso faz a casa ser uma casa espiritualista, que mistura um pouquinho de cada coisa. Gostam da teoria espírita, mas praticam a espiritualista. Então, misturou tudo ali, vai dar confusão. Cada qual tem que estar no seu devido lugar. Quando começa a misturar muito, dá confusão. Porque os espíritas são aqueles mais regrados, que estudam, que são mais na deles, que não tem ritual, que buscam nas obras seguir, né? Aí o pessoal fala, ele é muito sistemático, ele é muito extremista. Não, nós somos sérios diante do estudo. Eu já fiz um tratamento, um trabalho, né, mediúnico, onde eu tô lá quieta, porque o espírita tem que ficar quieto para poder sintonizar com os espíritos. Então eu tô lá quieta tentando fazer minha psicografia, ouvir, sentir, né, o espírito que tá do meu lado. E aí um espiritualista tratando do doente lá, do assistido, começa a fazer um monte de gesto, começa a cafungar demais, tal. É o lado espiritualista, ele precisa de todo aquele ritual para fazer o trabalho. E eu preciso do silêncio. Então, o que acontecia? Aquele embate, eu falava, eita, mas com esse barulho eu não consigo me concentrar. Ou ele trabalha ou eu trabalho. Por isso que eu falo que na prática dá confusão. Não é muito bom isso. É interessante que cada qual esteja realmente no seu devido lugar. Vai fazer um trabalho que é espiritualista? Coloque pessoas espiritualistas lá. Vai fazer um trabalho que cabe aos espíritas? Então faça o trabalho onde cabe só os espíritas. Uma palestra, por exemplo. É espírita que está dando a palestra? Ele vai fazer a palestra espírita. O espiritualista ali não apita em nada. Vai fazer uma comunicação espiritual? Coloca o espírita para fazer, então. Ele não vai ter ritual nenhum, ele vai fazer só aquela comunicação. Já que é para fazer, então, um trabalho mais envolvido com rituais, com alguns tipos de dogmas, tal, que a pessoa aprendeu em outra religião que seja espiritualista, então abre uma sala só para os espiritualistas. Dentro da casa espírita mesmo, na verdade, deveria ter apenas espíritas. A gente coloca os espiritualistas para trabalhar numa casa, mas ele tem que saber que aquilo ali é espírita. Então ele vai ter que agir como espírita. Quando ele for para uma casa que é espiritualista, ele age como a casa é espiritualista. Eu escuto muito o pastor Cláudio Duarte. Eu gosto muito dele, particularmente ele e a pessoa dele eu não conheço, mas as coisas que ele fala eu gosto e acato muito das coisas que ele fala. Acho muito interessante e muito sábio. Ele tira tudo da Bíblia, né? Então, as coisas que ele fala, eu encontrei isso aqui em tal lugar lá da Bíblia. Ele cita. Então, eu acho um cara muito inteligente e sábio naquilo que ele fala. Como ele age, se ele é daquele jeito, eu não sei, não posso responder, mas gosto muito das coisas que ele fala. E teve uma passagem dele que ele falou assim, olha, o certo seria espírita casar com espírita, católico casar com católico, espiritualista com espiritualista. E eu não tô querendo fazer segregação, não. Antes que vocês falem que eu sou preconceituoso, eu vou explicar por quê. Porque se o espírita casa com o evangélico, por exemplo, vai chegar um dado momento que vai vir um assunto entre eles que eles vão discordar. E essa discórdia vai gerar conflito. E o conflito pode gerar uma separação. Então a gente tem que estar junto com aqueles que pensam semelhante.
Se a gente estiver com pessoas que divergem, que tem muita diferença de cultura, de conhecimento, de educação, de valores, os opostos eles vão se atrair, é fato, mas eles vão se repelir também e vai ser um problema sério. Então, antes que a gente evite o problema, antes que dê o problema sério, vamos evitar isso, né? Vamos nos unir às pessoas que se assemelham, que estão afins. Não é uma receita que 90%, 100% vai dar certo, mas tem mais chance de dar certo do que você estar com uma pessoa que diverge com você. E aí, hoje de manhã, para completar, eu encontrei uma postagem no Facebook para dar bom dia para os meus amigos, e aí eu vi, né? Ande com pessoas que curtam como você, a natureza, os animais, Deus, que tenha os mesmos pontos de vista que você, porque esses pontos, eles vão unir você às pessoas. E aí eu achei o máximo, né? Porque, de fato, eu também penso assim, eu posso ter amizade com o espiritualista, eu posso ter amizade com o evangélico, eu posso conviver com essas pessoas em harmonia total. Porque dentro desse conceito que eles têm de religiosidade, existe um ser humano que tem afinidades com coisas semelhantes às minhas. O evangélico que faz caridade, que trabalha em prol do próximo. Eu gosto, eu sou espírita, então eu vou me afinizar com ele, não por ele ser evangélico, mas porque ele tem um trabalho de caridade, de solidariedade que se afiniza com o meu. Então eu posso ser amiga de uma pessoa dessa por esse item. Mas um relacionamento que leve a pessoa para morar com você, um marido, uma esposa, é mais complicado, porque vai chegar aquele momento que um vai para a igreja e o outro vai para o centro espírita. Os dois não vão comungar juntos. Os dois não vão se unir em pensamento juntos. Eles vão ter algumas afinidades, mas vão ter aqueles momentos de... E aí é nessa hora que o plano espiritual acaba até atuando, né? Porque aí o cara vai sozinho para a igreja, a mulher vai sozinha para o centro espírita, lá no centro espírita tem um loiro alto de olhos azuis lá, pronto. Senta do lado da mulher. Ela tá sozinha. O marido vai para a igreja, chega lá, tem uma crente lá, toda bonitona, arrumadona lá, e ele tá lá. Ah, mas Patrícia, o pensamento é em Deus, mas a carne não é. Então a gente tá dando moleza, né? Sorte pro azar. A gente tem que estar comungando junto, a gente tem que estar andando junto com as pessoas, né? Não é que tem que estar colado o tempo todo. Mas quanto mais unidos o marido e a mulher, mais... eu nunca sei como é que se usa, se é com R ou com L. Blim ou brim? Brindado, acho que é brindado. Professora burra. Essa palavra sempre me pega. Mas é aquela coisa da proteção, né? Quanto mais o marido e a mulher estejam unidos, mais protegidos eles estão, mais sintonizados, mais firmes. E a espiritualidade não intervém, porque vê que ali não tem como. Eles estão tão juntos, eles estão tão sintonizados que vai ficar ali perturbando para quê? É tempo perdido, eles vão embora, vão procurar outro que consiga perturbar. Então, dentro da casa espírita, nós vamos ter pessoas mais regradas, mais sérias. Aí vão falar assim, sistemático, chato. Nós vamos encontrar pessoas que frequentam outros centros que são espiritualistas, que já buscam outras situações. Eu sempre fui uma professora da pá virada, né? Nunca gostei de quatro paredes, lousa, giz, eu nunca gostei da mesmice. E eu levei para o centro uma vez, como evangelizadora, a ideia de fazer estudos com livros. Achei livros, o Evangelho segundo o Espiritismo, e achei o Livro dos Espíritos Infantil. E eu queria trabalhar em cima daquilo. Para mim, era uma didática, era uma situação nova para aquelas crianças que também trouxesse a responsabilidade do estudo. Era uma forma de mudar aquele sistema. Não foi aceito. Não foi. E aí até hoje eu fico, já fazem anos isso, até hoje eu fico questionando por que não é aceito trabalhar a evangelização de uma forma mais séria. Porque nós, algumas escritas, tá lá, o Espiritismo não é religião. Ele é religião, ciência e filosofia. Ele não pode ter dogma, ritual. Aí diz que se a gente entrar num patamar desse com criança, se torna dogma. Eu não vejo isso como dogma, eu vejo isso como uma seriedade de estudo. Então, esses embates dentro da casa espírita vai acontecer sempre, entre espiritualista e espírita, entre espírita e espírita, porque nós somos pessoas imperfeitas, que buscamos a perfeição. Mas o que está lá escrito pela espiritualidade é o que vale.
Então, se a gente quer saber se está andando certo ou não dentro de uma casa espírita, basta pegar as obras que o Allan Kardec teve todo o trabalho do mundo de fazer. A espiritualidade superior vai acompanhar isso e vai nos intuir, vai nos ajudar. Assim como a espiritualidade inferior quer sempre tirar o foco da seriedade do trabalho espírita para avacalhar, né? Vamos fazer oba-oba, vamos fazer festa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, naquela muvuca, naquela correria toda, as pessoas se perdem nos seus pensamentos e eles ficam ali atuando. Então vamos tomar muito cuidado com isso nas casas espíritas, vamos tomar muito cuidado enquanto trabalhadores de não se deixar levar por essa muvuca toda e achando que a gente está fazendo muita coisa, trabalhando bastante coisa, né? Levando um monte de situações novas para os assistidos e, na verdade, saindo do foco, que é a terceira revelação, de trabalhar na seriedade do nosso eu, a seriedade da nossa evolução. É muito importante que a gente entenda que nós somos espíritos, estamos na carne e que nós vamos ser atentados o tempo todo para desviar do caminho, até mesmo sendo espírita, até mesmo estando dentro de uma casa espírita, onde as discórdias vão ocorrendo até descambar. E a gente perde uma casa, a gente perde os assistidos, a gente perde a nossa moral enquanto médios e trabalhadores de uma casa. Porque a gente vai se perdendo nas ideias novas que vão surgindo. Que essas ideias novas sejam tratadas fora da casa espírita, ou em determinados momentos e horários e dias diferentes do trabalho mediúnico, como alternativa, até aí eu acredito, mas não misturando essas áreas com o espiritismo, porque aí nós vamos quebrando o fortalecimento da doutrina espírita e deixando ela se perder. Já tem alguns palestrantes dizendo que dentro de 50 anos, se a coisa continuar, o espiritismo vai desaparecer. Porque nós estamos perdendo força. Ao invés de propagar a doutrina, fortalecer a doutrina, nós estamos perdendo força. Porque nós estamos enfrentando essas brigas espirituais devido à nossa imperfeição moral dentro do trabalho da casa espírita. Mais atenção aí, turma.